Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário, agora em um concurso público para analista de gestão contábil da Prefeitura de Recife, que aconteceu no ano de 2019. O que diz o enunciado da nossa questão? Diz que, de acordo com o CTN, de acordo com o Código Tributário Nacional, a obrigação tributária principal é, ou seja, nós temos agora nascendo uma questão solicitada num concurso para analista de gestão contábil da Prefeitura de Recife, voltada à obrigação tributária principal. E se nós estamos falando de obrigação tributária principal, já faz com que tenhamos a busca pelo artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Por quê? O artigo 113 caput, ele vai nos dizer que a obrigação tributária, ela se divide em principal e acessória, mas o artigo 113, parágrafo 1º, deixa muito claro o que se trata de obrigação tributária principal. E diz assim: diz o artigo 113, parágrafo 1º, que a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador, que tem por objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária, e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente, diferente do que acontece com a obrigação acessória, que decorre da legislação tributária e tem por um objetivo prestações positivas ou negativas nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. E o parágrafo 3º, ele finaliza dizendo que a obrigação acessória, pelo simples fato de sua observância, da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativa à penalidade pecuniária. Ou seja, em suma, o que o artigo 113 está nos relatando. Obrigação principal tem como momento de nascimento o fato gerador do tributo, e ela se encerra ou se extingue com o crédito que decorre dessa obrigação tributária, que é gerado tal crédito através do procedimento ou do processo de lançamento tributário. Diz que a obrigação acessória é aquela que decorre da legislação tributária e tem por um objetivo um fazer ou não fazer no interesse fiscalizatório ou arrecadatório pelo sujeito ativo. E por fim, fala-se que no caso de inobservância de uma obrigação acessória, irá se converter em uma obrigação principal. Portanto, nós temos estas menções dispostas no artigo 113, que é o título que envolve a obrigação tributária. Agora vamos analisar as alternativas dessa questão que foi trazida no concurso de analista de gestão contábil da Prefeitura de Recife e vermos qual se liga ao Código Tributário Nacional. Diz a alternativa A que a obrigação tributária principal é aquela cujo cumprimento deve ser exigido em primeiro lugar, sob pena de responsabilidade funcional administrativa. Nada versa sobre isso no capítulo relativo à obrigação principal. Diz que a obrigação acessória é aquela cujo cumprimento antecede ao de todas as demais dentro de determinado período e no mesmo exercício financeiro. Também incorreta, na realidade nós temos obrigação acessória muitas vezes tendo caracterizações distintas em momentos distintos, não necessariamente é a que antecede a obrigação principal ou todas as demais. Letra C. Obrigação principal é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador e que tem por objeto o pagamento de um tributo ou penalidade pecuniária. Encontramos aqui a nossa alternativa correta, que se coaduna com o artigo 113, parágrafo 1º do CTN. Alternativa D. Fala que a obrigação principal é a mais importante de todas as obrigações acessórias. Aí a pergunta, como assim, não é? Embora o seu adimplemento não precise ocorrer necessariamente antes do adimplemento das obrigações primárias. Ou seja, nós temos aqui uma alternativa totalmente incorreta. E a alternativa E.
diz que a obrigação principal é aquela cujo cumprimento deve ser exigido em primeiro lugar sob pena de ocorrência de crime funcional, ou seja, não há que se falar em crime, alternativa incorreta. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, porque ela diz que a obrigação tributária principal é aquela que nasce com a ocorrência do fato gerador e que se extingue com o crédito tributário que decorre dessa obrigação tributária. Isso está explícito no artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Logo, a alternativa correta é a alternativa de letra C.